Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. O 12º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais é uma promoção do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da coordenação do curso de Direito e do Centro Acadêmico Carvalho Santos, com o patrocínio da empresa Cross Formaturas. Para dar início à noite de hoje, convidamos para compor a mesa o diretor do setor de Ciências Jurídicas, professor doutor Vanderlei Schneider de Lima, que será o mediador da noite, e os membros da presidência do CACS, Alex Soares e Beatriz Martinelli, a tesoureira Rafaela Nietzscher e a diretora Pietra Carvalho. Anunciamos agora o palestrante da noite, professor doutor Cássio Luiz Casagrande, que abordará o seguinte tema: trabalho através das plataformas, o impacto da tecnologia na questão social. Informamos que as perguntas devem ser enviadas ao Instagram, @CacsUEPG, ou então nos comentários da plataforma para que sejam passadas ao palestrante. Agora, o professor doutor Vanderlei Schneider de Lima fará a leitura do currículo do palestrante. Boa noite a todos, em especial, boa noite ao professor Dr. Cássio Luiz Casagrande. Sejam todos bem-vindos à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Dr. Cássio, eu tomo a liberdade de fazer a leitura de uma versão comprimida do seu currículo, que é extremamente vasto e que todos os convidados, todos os presentes nessa noite, evidentemente podem acessar e conhecer a sua produção, especialmente a partir da plataforma Lattes. Então, o professor Dr. Cássio Luiz Casagrande é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, com habilitação específica em Direito do Trabalho, mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito e Política dos Estados Unidos da América, procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Dr. Cássio, novamente, sinta-se acolhido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, essa casa que também é sua, e estamos todos ansiosos para a sua contribuição a esse evento, a esse simpósio. Certamente teremos uma noite de muita elucidação nessa temática tão inquietante que afeta o mundo do trabalho. Muito obrigado pela sua presença e, de plano, já lhe repasso as palavras para a sua palestra. Boa noite, professor Vanderlei Schneider de Lima, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu estou aqui, virtualmente em Ponta Grossa, com muita alegria. É uma honra para mim, é a primeira vez que tenho a oportunidade de falar para essa instituição que é tão importante no estado do Paraná. Cumprimento também o professor Volney Campos dos Santos, que é coordenador do curso de Direito. Professor, agradeço também a sua hospitalidade, agradeço me receberem. Eu confesso que gostaria muito de estar aí, num contato humano mais próximo, mas infelizmente não é possível. Acho que estamos perto de voltar à situação de normalidade. Quem sabe, espero com muita vontade um dia poder falar aí presencialmente a vocês. Quero cumprimentar também os dirigentes do Centro Acadêmico Carvalho Santos, o Alex Soares, a Beatriz Martinelli e a Rafaela Nascar. Também fico muito honrado de ter sido convidado pelo Centro Acadêmico, porque em minha época de estudante eu era também, fui presidente do Diretório Acadêmico Clotário Portugal, lá da Faculdade de Direito de Curitiba. Participei sempre ativamente da política estudantil, da vida associativa no meu tempo de faculdade, de modo que fico muito feliz em saber que a Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa conta com esse centro acadêmico muito atuante e muito envolvido em questões acadêmicas, em questões contemporâneas, que é aquela exatamente que nós vamos tratar. Bem, então vamos passar direto aqui ao nosso tema. Eu vou pedir licença a vocês para projetar aqui alguns slides, creio que vocês já estão vendo, não é verdade?
Me permitam aqui colocar na tela, acho que todos já estão vendo. Muito bem. Perdoem aqui só um errinho ali, eu coloquei aqui o nome do seminário, né, do 12º simpósio, só que saiu um Tzinho a mais ali, mas não tem problema. Vamos começar, então, refletindo sobre o que seria essa nova revolução industrial. Alguns chamam de revolução 4.0, né, porque, afinal, ela corresponderia à quarta revolução industrial. E nós temos ouvido um discurso, não é, de que essa revolução, que se caracteriza pelo processo digital, pela internet, pela capacidade de processamento de dados, pela geolocalização, enfim, uma revolução tecnológica, não é, como houve outras anteriormente, há um certo discurso, não é, de que essa revolução digital teria tornado a legislação do trabalho obsoleta. Então, a primeira pergunta a que eu me proponho a responder é justamente essa, não é? Será que a legislação do trabalho ficou obsoleta? E a resposta que eu vou dar é negativa. Não, a legislação atual tem condições de resolver as disrupções geradas pela quarta revolução industrial. Isso eu vou defender aqui. E a segunda pergunta, não é, que também nós vemos frequentemente aí no discurso político, no debate sobre a necessidade ou não de mudanças nas leis trabalhistas. A segunda pergunta é: são necessárias novas leis para flexibilizar o direito trabalhista, de forma que ele possa acompanhar o dinamismo da economia digital? A minha resposta é não. Não são necessárias leis para flexibilizar. Ao contrário, são necessárias novas leis para proteger os trabalhadores contra as tecnologias disruptivas que violam a sua liberdade e igualdade entre trabalhadores. E para convencê-los, não é, dessa minha resposta, claro que há um componente também, inegavelmente, de concepção sobre o direito do trabalho, um componente político. Antes de entrar propriamente na quarta revolução industrial, eu queria aqui fazer com vocês uma reflexão sobre a trajetória do direito do trabalho, não é? Como que o direito do trabalho surge e como que ele chega nesse momento. E eu gostaria de usar aqui, não é, uma metáfora com um desenho animado, ou com dois desenhos animados, que muito possivelmente vários aqui conhecem, que eram muito populares quando eu era criança. Acho que talvez o professor Vanderlei também tenha assistido esses desenhos no momento, embora eu veja que ele é muito mais jovem do que eu, mas todos conhecem, não é? Os Flintstones e os Jetsons, né? E, aliás, professor Vanderlei e amigos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu tenho visto os Jetsons muito frequente na mídia, porque não é como virou sinônimo assim de uma modernidade que estava para chegar. Eu até acho que o Bradesco, se não estou enganado, usou uma propaganda aí, né, com os Jetsons para dizer: olha, o futuro chegou, não é? E essa ideia de que o futuro chegou, de que nós estamos no futuro, é uma ideia muito forte hoje. Eu vejo que está sendo apropriada pela própria propaganda, né? E, de fato, nós vamos ver que esse desenho, né, feito por Hanna-Barbera, uma dupla, né, de cartunistas americanos muito conhecidos nos anos 60, 70, ele, de fato, foi premonitório, né, em muitas coisas. Muito interessante, professor Volney, muito interessante o fato de que já se via ali, por exemplo, o home office, né? Já algumas coisas que hoje são realidade já estavam nesse desenho animado. Então eu quero falar um pouco sobre esse desenho, né? Porque tanto nos Jetsons como nos Flintstones, no Fred Flintstone, eles eram trabalhadores, né? Eles eram trabalhadores americanos, enfim, que viviam no passado, né? Num passado muito remoto ali na pré-história, e outro num futuro, um futuro muito distante que, ao que parece, chegou. E eu quero fazer algumas comparações aqui muito interessantes para a gente pensar, não é, sobre essas transformações e sobre até que ponto a vida do Jetson era, de fato, diferente da vida do Fred Flintstone, não é? E nós vamos começar falando do Fred Flintstone. É claro que essa utilização do Flintstone por Hanna-Barbera era uma utilização bastante metafórica, não é? Porque aparentemente ele viveria lá na pré-história, mas ele tinha uma vida típica de um trabalhador americano dos anos 60, dos anos 70, não é? E principalmente aquele trabalhador que lá nos Estados Unidos eles denominam de blue collar worker, não é? O que é o blue collar worker? O blue collar worker é o trabalhador industrial, vamos dizer assim, né? Aquele trabalhador típico que usa um macacão azul, né? Por isso ele tem um colarinho azul, né? Então,
os americanos usam essa expressão, né? O blue collar worker, que é o trabalhador industrial, né? Então o Flintstone até não é coincidência, ele usava uma gravatinha ali azul, né, para dizer que ele era um trabalhador. Ele usava ali o seu capacete, tinha ali, levava marmita, né, para comer no trabalho, e tinha uma rotina, não é, que era típica, na verdade, do trabalhador americano dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Né? Aquele trabalhador que batia o cartão de ponto, né, trabalhava sob o relógio, aquela ideia, né, da cronometrização do trabalho, ou seja, você vende o tempo da sua vida para o empregador, não é? Ou seja, você aliena o tempo de trabalho, e era, claro, apesar, né, dessa metáfora da pré-história, era o emprego industrial que predominava nos Estados Unidos, né? Um trabalho físico, manual, mecânico, repetitivo, extenuante, não é? A ideia de que havia até uma certa despersonalização, não é? Uma alienação, aqui no sentido, claro, até sociológico, não é? De que o trabalhador fazia uma etapa da produção ali e ele não via o resultado do seu trabalho, não é? O Flintstone, ele removia pedras, mas ele não sabia o que aquelas pedras resultariam, né? Como elas seriam aproveitadas, será que na construção civil, enfim, não é? Um pouco aquela ideia do trabalhador que aliena, né, o seu trabalho sem ver o resultado, e por isso o trabalho acaba sendo muito enfadonho, muito repetitivo, e quando termina, não é, a jornada, né, que é controlada por um sistema que nós chamaríamos, não é, Dr. Volney, um sistema de panóptico, ou seja, uma vigilância e supervisão total, né, ideia de subordinação. Veja que o chefe está ali olhando ele, né, fiscalizando com o gerente, etc. E esse trabalho, né, é tão, digamos assim, maçante, tão pesado, não é? Aquela fiscalização ali o tempo todo, que quando termina, né, bate o sino, né, da fábrica, o Flintstone quer sair correndo, não é? Ele quer ir para casa dele e ele até grita, né, o yaba yabadu, porque terminou, né, terminou o fardo do trabalho, né? Então era um típico trabalhador industrial. Há um filme também muito interessante, professor Vanderlei e amigos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dos irmãos Lumière, né, que criaram lá o cinema na França, e que também filmam a saída de uma fábrica, né, quando apita a fábrica, os trabalhadores saem alegres, felizes, né, porque, né, aquele momento ali que não é muito agradável, né, de um trabalho pesado, físico, fiscalizado, terminou. E até hoje sabemos que muitos trabalhadores assim também sentem, né, da hora do expediente e, como diz aí, né, sextou, né, hora de fazer coisas boas da vida. Mas aqui também tinha um aspecto interessante, não é? Terminava, né? Terminou o trabalho e é hora de curtir a vida, de ter o seu lazer, né? O seu momento com a família. Mas aqui também tinha uma outra situação curiosa. Eu não sei, Vanderlei, se você lembra disso. O Flintstone era despedido frequentemente, né? Só que no episódio seguinte ele se leva no trabalho. Desenho animado é assim, né? Ele morre e depois já está vivo de novo. E também ele volta e meia, né? Aprontava alguma coisa errada lá no trabalho e era despedido, né? Então isso também mostra, não é, aquela ideia da dependência econômica que nós chamamos no trabalho, né? Ou seja, especialmente nos Estados Unidos, em que existe um sistema que não há garantias no emprego, né? Ou seja, o trabalhador pode ser despedido repentinamente, sem nenhum aviso prévio, não há fundo de garantia, etc. É um sistema que não dá estabilidade para o trabalhador. Bom, e aqui, amigos de Ponta Grossa, estudantes e advogados que estão nos assistindo, nós vamos dar um salto na história, não é? E vamos passar aqui lá para o ano 2060, se não me engano, quando passava os Jetsons, nós já estamos até perto desse ano, mas parece que ele chegou antes, não é? E aqui já vamos ver, né, o white collar worker, né, que é aquele trabalhador já intelectual, um trabalhador de escritório, sem o desgaste físico, não é? A ideia de que já há máquinas que fazem o trabalho pelo homem e que, portanto, em princípio, né, e ao que parece, é um trabalho que predominaria. E vejam que há aqui, muito interessante, né, uma certa ideologia do fim do trabalho industrial, né? Ou seja, os empregos industriais tenderiam a desaparecer e aumentaria o trabalho no setor de serviços, no setor de escritórios, e de fato isso aconteceu, mas é bom lembrar o seguinte, né, que o emprego industrial ele não vai desaparecer, não vai desaparecer. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais adiante. E aqui nós vemos algumas características, né,
automação, trabalho com algoritmos, o próprio home office, como eu disse, esse episódio aqui até é muito divertido, né? Há um robô lá programado no trabalho e o Jetson ali, ele, durante o expediente, começa a jogar baralho, matando o serviço, né, com o robô, mas ele não sabe que o robô está gravando tudo, né? E o chefe chega ali, o robô revela para ele, né? Então, mostra também como a tecnologia, né, era vista, e pode ser vista, e de fato acontece, a tecnologia é um instrumento de vigilância no trabalho, e algo muito importante, né, nessa revolução digital, que é essa ideia da tecnologia invasiva, não é? Os novos instrumentos telemáticos de controle e supervisão, né? Veja ali que ele está na sua casa, nesse quadro à esquerda, e o seu chefe ali, né? E também esse segundo aqui à direita é muito curioso, né? Porque mostra como o trabalhador se sente ali, né, totalmente fiscalizado, diminuído perante a presença do Big Brother, né? Do patrão ali por meios telemáticos. Bom, passada essa brincadeira que eu fiz aqui, né? De alguma forma a minha infância e os desenhos animados de outrora, vamos falar um pouco, né? Como é que essa paráfrase aí dos irmãos Hanna e Barbera podem ser vistas no tempo histórico, né, na evolução da organização do trabalho. Como é que essa organização do trabalho acontece? Lá nos seus primórdios, né, da Revolução Industrial, fins do século XVIII, mas, sobretudo, ao longo do século XIX, né, quando esse grande fato da história da humanidade, que é a Revolução Industrial, né, pelo menos da história aí, dos últimos 300 anos da humanidade, provoca uma grande mudança, não é, social, econômica e política no mundo, porque daquele trabalho agrícola, do trabalho artesanal, passa-se para o trabalho fabril, não é? Ou seja, em razão da invenção das máquinas, máquina a vapor, enfim, tudo que vocês conhecem, começa a haver a necessidade de concentração do sistema de produção industrial capitalista nas cidades. E esse sistema, como todos sabem, como é evidente, ele necessita de uma exploração intensiva da mão de obra. O que significa essa exploração intensiva? É necessário uma grande quantidade de trabalhadores trabalhando dentro da fábrica, trabalhando dentro de uma mesma unidade. E trabalhando, vejam, não é, uma característica que já vemos ali nos Flintstones, trabalhando sob o relógio, não é? Sob a supervisão, trabalhando de forma controlada. E vejam, os primeiros gerentes das fábricas, eles tinham muita dificuldade em organizar os trabalhadores. Essa foto que eu trago aqui é uma foto de uma das primeiras fábricas. Na verdade, não é nem uma foto, né, como vocês podem perceber, é uma gravura, mas muito sintomática, porque mostra como era caótico, não é? Era caótico esse ambiente industrial, era um lugar perigoso, onde aconteciam muitos acidentes. E vejam vocês que os trabalhadores, inclusive, eles não estão com uniformes, cada um está usando a sua própria roupa, não é? Então, era muito difícil organizar esses trabalhadores. A primeira técnica de administração do trabalho, de organização fabril, foi a técnica militarista, né? Ou seja, as primeiras pessoas que começaram a administrar as fábricas pensaram assim, como é que nós vamos, não é, manter a ordem e a disciplina num local onde há 100, 200, 300, 400 homens e algumas crianças também, né? Isso até pode ser visto aqui nessa gravura. Nós vamos manter ordem e disciplina. Bom, conhecia-se muito, não é? No século XVIII, no século XIX, disciplina militar, não é? E, portanto, a primeira técnica de administração de trabalho foi uma técnica de militarização dos trabalhadores. Vejam vocês, o professor Volney conhece muito bem isso, não é, que alguns resquícios dessas técnicas permanecem até hoje. Não é? Por exemplo, trabalhadores uniformizados. Por que os trabalhadores vestem uniforme? Não é? A ideia de transformá-los todos em iguais. Não é? A ideia de criar ali uma unidade, de afastar as diferenças entre os trabalhadores e fazê-los agir de forma disciplinada. Havia, inclusive, o professor Vanderlei certamente tem conhecimento disso, havia até castigos físicos nos trabalhadores. Né? Os trabalhadores poderiam ser chicoteados, poderiam ser punidos, e era uma época, portanto, muito dura. Claro que essa técnica tinha uma contrapartida, que era o fato de que os trabalhadores começaram a se revoltar, não é? Porque essa disciplina era tão dura, os salários, evidentemente, eram ainda baixos, as jornadas eram longas, havia muitos acidentes de trabalho,
e começou a surgir, não é? Todos sabem também, o proletariado, né? Começou a surgir a classe dos trabalhadores, essa classe começou a se organizar, começaram a surgir as associações, os sindicatos, e também, né, junto com tudo isso, muito importante, não é? O socialista, né, que pregava, vamos dizer assim, uma revolta, uma revolução contra esse estado de coisas, porque teorias socialistas, os meios de produção devem ser partilhados entre aqueles que, de fato, geravam a riqueza, que eram os trabalhadores, né? E, claro, tudo isso começou a suscitar muitas agitações na Europa, especialmente, né? As revoluções de 1848, a fundação do Partido Comunista, o próprio Manifesto Comunista de Marx e Engels, e começou, então, não é, a estudar formas novas de administrar a força de trabalho, né? Formas que não só fossem menos duras do que o processo de militarização, mas que fossem também mais eficientes, não é? E também, todos sabem, o século XVIII era o século da ciência, o grande século, né, em que as ciências são consagradas, e, portanto, se começou a estudar um método científico de administração dos trabalhadores. Isso não é de admirar, aconteceu nos Estados Unidos, né, a partir de ideias deste senhor que está aqui, que é o famoso Frederick Taylor, não é? Que era, se não me falha a memória, de Massachusetts, né? Mas foi trabalhar nessa fábrica do Carnegie, na Pensilvânia, e lá ele começou, então, a aplicar métodos de divisão do trabalho, não é? Que levariam depois ao Fordismo, não é? Então, muitas pessoas usam essa expressão, não é, professor Vanderlei? O Fordismo, o Taylorismo, o Fordismo, embora sejam coisas distintas, não é? Vamos dizer que o Taylorismo é um sistema de métrica do trabalho, de divisão do trabalho, né? Ou seja, cada trabalhador vai se especializar numa função e vai ter um tempo para fazer aquela função. E o Ford, né, na sua fábrica de automóveis, já no início do século XX, ele vai aplicar esse método. Na verdade, o Fordismo ele é muito vinculado à ideia, né, da esteira rolante, né, da linha de produção, que, na verdade, a linha de produção não é inventada pelo Ford, né? O Ford, é muito curioso isso, ele copiou esse sistema de linha de produção dos frigoríficos de Chicago, que já usavam, né? Aliás, como todos sabem também, os frigoríficos o utilizam até hoje, não é? Que é aquela ideia de que, digamos, o boi entra inteiro ali, vai sendo fracionado, e há trabalhadores especializados em determinados cortes. Há uma correia, né, que leva a carne com ganchos, etc. A carne vai sendo cortada numa esteira, vai sendo embalada e processada. O Ford viu isso lá em Chicago e pensou, né? Bom, eu posso fazer isso com automóveis. E, de fato, foi o que ele fez. E, claro, isso levou, não é, também a uma caricatura, não é? Todos aqui certamente já viram esse belíssimo filme que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Onde isso é levado ao paroxismo, né? Ou seja, aquele trabalhador com movimentos repetitivos, ele fica quase louco, né? Porque ele aperta ali parafusos o dia inteiro, né? E tem um trecho do filme muito interessante em que ele sai com o braço ali, repetindo os movimentos, mesmo depois que o expediente se encerrou. E, de fato, né, esse sistema de trabalho era muito duro. O Ford ele perdia muitos trabalhadores por ano, né? Ele tinha uma fábrica lá que precisava de cerca de 30 mil trabalhadores para rodar, mas ele precisava contratar 50 mil trabalhadores por ano, porque ninguém aguentava o ritmo de trabalho. A solução que ele encontrou foi aumentar, né, aumentar o salário mínimo. E isso fez com que a força de trabalho fosse mais estável. Ele também adotou algumas medidas de disciplina, né, evitar que os trabalhadores bebessem, senão eles perderiam esse abono, enfim, não vem muito ao caso aqui, mas né, ficou bastante presente, né, esse modelo de sucesso, porque o Ford, né, foi realmente um sucesso tremendo, vendeu automóveis para os Estados Unidos inteiro, para o estrangeiro, inclusive aqui no Brasil, o automóvel barato, não é, porque ele conseguiu administrar bem essa força de trabalho, disciplinada, organizada, sem desperdício, e que era muito produtiva por conta da linha de produção, da esteira rolante, desses movimentos repetitivos. Bom, vamos a mais adiante, e esse sistema fordista, né, ele vai permanecer ali nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, quando surge, né, lá no Japão um outro sistema, que é o sistema
conhecido por nós como toyotismo, né? Ou seria uma administração flexível do trabalho, ou seja, a ideia de que as empresas deveriam se concentrar na atividade principal e deveriam repassar atividades acessórias para outras empresas. Isso desencadeou um processo importante no direito do trabalho, que nós conhecemos, né, doutor Volney, doutor Vanderlei, estudantes aí da universidade, processo que nós conhecemos que é o de terceirização, que está aí até hoje, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, nesse momento, né, chegamos aí aos anos 60, aos anos 70, e aliás o Eiji Toyota viveu bastante, né, viveu 100 anos, veja só, estava aí entre nós até outro dia. Esse sistema, esses três sistemas, né, eles conviveram ao mesmo tempo. Veja que até hoje nós temos sistema fordista. Na verdade, eu até diria o seguinte, professor Volney, nós temos o sistema militarista, não é? Quem vai a uma fábrica percebe os trabalhadores, não é, trabalhando ali uniformizados, sob a supervisão de câmeras ou de olhos humanos, com medidas de disciplina, por exemplo, fazer silêncio, não pode conversar entre si, é preciso se concentrar no trabalho. O próprio sistema, veja que interessante, alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o próprio sistema de punições do direito do trabalho, não é? As advertências, as suspensões, o encerramento do contrato de trabalho, né, que mostra exatamente essa relação verticalizada, que é muito típica da relação de trabalho, e que vem dessa era aí do militarismo, que está presente ainda nesse tipo de sistema. Depois nós temos ali o Fordismo não acabou, e nem vai acabar, né? O Fordismo está presente em coisas que nós não percebemos, por exemplo, no McDonald's, não é? O McDonald's é uma linha de produção onde há especialização de funções e os trabalhadores fazem atividades repetitivas. Até mesmo se nós vamos a um supermercado, não é? Aquele sistema ali do caixa, né? As moças e rapazes, né, que trabalham no caixa fazem aqueles movimentos repetitivos de passar os produtos pelo leitor. Todos trabalham, né, com relógio ponto, exatamente lá como o Flintstone, ou seja, né, a maior parte dos trabalhadores, eu chamo a atenção, professor Vanderlei, continua trabalhando, não é, com cartão ponto, cumprindo horários fixos, mesmo os que estão trabalhando em casa, né, de alguma forma, cumprem aí a sua jornada. Então, percebam que eu quero chamar a atenção de vocês muito, não é, para esse fato de que um sistema de organização de trabalho novo, ele não suplanta o anterior, não é? Ou seja, ele não abole o anterior, ele não faz com que o anterior, desculpe, desapareça. Só um minutinho aqui que eu me engasguei. E aí nós chegamos então aqui ao que seria, não é, na quarta revolução industrial, ao que seria um novo sistema, não é? E eu pergunto, será que estamos diante de um novo sistema que é parecido, talvez, com o Fordismo, com o Taylorismo, com o Toyotismo? O que é esse Uberismo? E uma pergunta desafiante que eu trago para vocês. Será que é possível uma empresa sem trabalhadores nesse novo modelo de administração flexível? Estaríamos diante de uma nova realidade? E será que, vejam que pergunta importante, essa nova realidade, ela suplantaria todas as modalidades anteriores, a ponto de, veja, professor Vanderlei, dizermos que a legislação está obsoleta e ela é desnecessária, a ponto de dizer que é necessária uma nova legislação? Será que estamos, de fato, nessa nova era? Bom, para entender isso, professor Volney, professor Vanderlei, estudantes do centro acadêmico e alunos que acompanham, para entender isso, eu proponho fazer algumas abordagens, né? Nós temos que entender o que está acontecendo. Porque, como todas as etapas da Revolução Industrial, surgem coisas novas. E eu achei muito interessante o próprio nome do evento, né, que vocês trazem aqui, que diz, não é, trabalhadores por aplicativo, se não me engano, é o título, não é, do seminário, deixa eu até buscar aqui, né, trabalhadores por plataforma, né, trabalhadores por plataforma.
o que seria essa plataforma digital? Né? O que seriam esses trabalhadores de aplicativos? Nós temos que entender esses conceitos, não é? Porque há muita confusão sobre isso, inclusive, certamente, aí, o professor Vanderlei, o professor Volney, que, como eu soube, atuam na Justiça do Trabalho, tem causado certa confusão jurídica, não é? Eu tenho visto sentenças que dizem assim, trabalhadores de aplicativos, trabalhadores de plataformas digitais. Isso dá uma impressão, né, que esses trabalhadores trabalham a partir, não é? Ou melhor, que esses trabalhadores trabalham para uma plataforma, algo que é um pouco etéreo, não é? Um aplicativo, como assim? Ele trabalha para um aplicativo, ele é empregado de um aplicativo. Vejam também que interessante que isso, por vezes, é como uma grande novidade, como algo que seria revolucionário, não é? E que não poderia ser mediado pelo direito do trabalho. Ou seja, seria necessária uma nova legislação, o direito do trabalho seria uma obsolescência, algo ultrapassado, não é? Que não daria conta desse fenômeno. Mas eu digo não. Uma plataforma digital nada mais é do que uma tecnologia de organização empresarial que cria um ambiente virtual da empresa, não é? Ou, na expressão americana, um marketplace na internet, né? Ou seja, nós conhecemos uma empresa física, não é? A empresa, o banco. Vamos pegar aqui o exemplo de um banco. Não, você tem agência bancária, tem lá os caixas, tem as pessoas que trabalham lá dentro, segurança, não é? Aquela empresa tem uma dimensão física. Ou o supermercado, não é? Você vai à loja, tem as prateleiras, os produtos, os trabalhadores, os fornecedores, os clientes que circulam ali. A plataforma nada mais é, não é, desse ambiente, esse ambiente empresarial virtual, ou seja, cria-se, não é, dentro da internet, um ambiente virtual da empresa, na qual ela realiza seus negócios por meios remotos e onde operam seus empregados e clientes. Então, eu chamo a atenção, isso aqui é muito importante, né? A ideia de que, veja, os trabalhadores que, por exemplo, trabalhavam dentro de um supermercado, eles estão trabalhando dentro de uma plataforma virtual, né? Em algum lugar, não é? Porque, claro, muita coisa foi automatizada, imediata, mas, professor Volney, quando a gente tem um produto na Amazon, alguém vai ter que embrulhar esse produto, não é? Não é uma máquina que faz isso sozinho. Alguém vai ter que etiquetar, encaminhar, despachar, registrar. E vejam vocês, né? Vamos lembrar aqui, eu vou falar sobre isso. Eu amo estudar a Amazon, né? O meu case, eu gosto de estudar a Amazon porque, de fato, o futuro das relações de trabalho passa por ali. A Amazon hoje, vejam vocês, muita gente acha assim, o emprego vai desaparecer nesse ambiente virtual, não haverá mais trabalhadores. Lê do engano. A Amazon é o segundo maior empregador dos Estados Unidos, com cerca de 900 mil trabalhadores. E, professor Lei, 900 trabalhadores que batem cartão de ponto, que trabalham como no sistema fordista, nós vamos ver. Não é? Então, essa ideia maluca, não é, de que agora é tudo flexível, não tem horário, é um grande desvario, porque a Amazon tem 900 mil trabalhadores que batem cartão de ponto e são controlados por algoritmos. Nós vamos lá ver. Então, vejam, a plataforma não é nada extraordinário, não é? É simplesmente um espaço da empresa na internet, que nós acessamos, vejam, através de um aplicativo. Qual que é a diferença da plataforma para o aplicativo? A plataforma é esse ambiente virtual da empresa e o aplicativo é a interface gráfica digital desse ambiente virtual, não é? É aquilo que nós vemos na tela do computador ou na tela do celular. Portanto, as plataformas digitais e aplicativos não são um fim em si mesmos, não é verdade? Né? Não existe, essa é uma empresa de aplicativo, uma empresa de plataforma digital. Não. Elas não constituem um negócio próprio. Nenhuma empresa diz assim, eu vou ser uma empresa de aplicativo, vou ser uma empresa de plataforma. Não, a plataforma é um instrumento dela. É um instrumento. É um método de produção de bens e serviços, como também, vejam que interessante, de organização do trabalho, a serviço da atividade principal da empresa. Porque se os trabalhadores estão trabalhando dentro da plataforma, é evidente que os trabalhadores estão trabalhando, não é, ainda que virtualmente, dentro da empresa. Então, as plataformas são um balcão de negócio virtual.
onde encontramos os trabalhadores produzindo e os clientes consumindo. Nós também estamos dentro da plataforma. Nós existimos, não é como consumidor da plataforma. Estamos na nossa casa ali, clicando, né, no site da Amazon, mas nós estamos dentro da empresa. Então, as plataformas e aplicativos têm caráter instrumental. Ninguém trabalha, atenção, para uma plataforma digital ou para um aplicativo. Né? O trabalhador trabalha para a plataforma. Não. Os trabalhadores trabalham na plataforma digital da empresa, trabalham dentro da plataforma, vendendo-lhe sua força de trabalho, através do aplicativo. Como vendiam através da esteira rolante numa linha de produção. Né? O aplicativo ele faz essa função de acelerar o sistema de organização do trabalho, como também a esteira rolante. Vou dar um exemplo aqui. Né? Eu falei do banco. O Itaú tem um aplicativo pelo qual você vende serviços, pelo qual ele vende serviços bancários aos seus clientes. Os seus empregados trabalham para o banco e não para a plataforma Itaú, ou para o aplicativo Itaú, mas sim dentro da plataforma Itaú, através do aplicativo Itaú. A Uber é uma empresa de transporte urbano, que usa a plataforma digital e aplicativo para vender o seu serviço. Qual que é o serviço da Uber? É tecnologia? Não. A Uber vende transporte. Ela oferece serviço de transporte ou de entregas. Não é? Então, ela não é uma empresa de tecnologia, de plataforma, de aplicativo. Ela usa tecnologia que ela própria criou, em algum sentido. Ela usa uma plataforma e usa um aplicativo. Então, precisamos perder essa ilusão, não é? De que, por exemplo, empresas que já nasceram virtuais, ao contrário das demais, como a Uber, empresas, não é? Que não possuem uma linha de produção. De fato, porque elas estão exclusivamente no ambiente virtual. Mas isso não significa que ela tem um sistema de organização laboral altamente controlado. E aí surge a grande questão, né, que muitos talvez estão aqui ansiosos por ver, né? Uberização. Bom, dentro desse sistema de plataforma virtual, de nova organização do trabalho, os motoristas, primeiro, são duas perguntas diferentes que precisam ser feitas. Eles são trabalhadores ou são microempresários? E aqui, né, já faço uma crítica política ao atual governo federal, Ministério da Economia, né, que enquadrou todos os motoristas que trabalham por aplicativos, através de plataformas, como microempresários individuais. Né? Então, o governo federal, nessa gestão, diz o seguinte: eles são microempresários. Bom, isso é uma grande farsa, não é? Uma grande farsa diante da realidade. Por quê? Porque eles não dirigem... Qual que é o negócio da Uber? É transporte. É transportar pessoas e coisas, encomendas, entregar encomendas. Esse é o negócio deles. Se não tiver pessoas para serem transportadas, se não tiver encomendas para serem transportadas, não tem negócio. Né? A tecnologia deles não serve para nada. Só que esses motoristas, os entregadores, eu estou falando aqui da Uber, né, porque foi a empresa pioneira, mas sempre que eu falar em uberização, eu estou falando no processo, assim como o modismo, né? Não estou falando só da Ford. Então, uberização vale para todas as empresas que operam através desses aplicativos, especialmente nesse setor aí de transporte. Então, percebam o seguinte: esses motoristas, entregadores, eles não dirigem o negócio. Eles não tomam decisões estratégicas, por exemplo, sobre onde a Uber vai estar ou não vai estar, sobre quanto ela vai alocar de recursos para atender esse ou aquele mercado. Eles não assumem o risco do negócio. Não têm capacidade de expandir. Isso que para mim é uma prova maior de que eles não são empresários. Né? Qual empresário que não tem capacidade de expandir o seu negócio? Algo que é típico da atividade empresarial é você poder crescer o seu negócio, né? Aumentar o capital, aumentar os bens, né? Mas o motorista do Uber não, né? Ele só tem um automóvel, ele só pode dirigir um único automóvel, ele não pode contratar empregados. Né? Qual empresário que não pode contratar empregados? O uberizado não pode. E o pior de tudo, né? que afasta qualquer ilação possível de que isso poderia ser uma atividade empresarial. O motorista de Uber não fixa o valor do seu serviço. O valor é fixado pela Uber. Qualquer pessoa que já contratou um microempresário para fazer um serviço na sua casa, não é? Construir uma churrasqueira, pintar a casa, sabe que o que caracteriza esse microempresário é que ele vai poder fixar o valor do seu negócio. E, claro, isso está aquém, não é, das possibilidades. Bom, e aí, bom, já que não é microempresário, o problema não está de todo resolvido, porque resta a seguinte questão. O trabalhador, ele é autônomo, porque ele pode ser trabalhador e ser autônomo, ou é um empregado com vínculo? Bom, aí vamos analisar a legislação e ver se
veja que interessante, professor Vanderlei, se a nossa legislação trabalhista, tal como está aí hoje, que, aliás, é muito parecida com a legislação trabalhista, né? Vamos afastar também esse complexo de vira-latas. Nossa legislação trabalhista é muito parecida com a legislação europeia, latino-americana e mesmo, vejam, com a dos Estados Unidos, no que diz respeito a requisitos para considerar alguém empregado. Não é? Quais são os requisitos bastante conhecidos? O professor Vanderlei certamente já ensinou isso para os seus alunos, o professor Volney também. Vamos dizer que ali é a primeira lição do direito do trabalho, na verdade, dizer quem é empregado. E vocês aí que são estudantes sabem que isso está lá no artigo 3º da CLT, os requisitos, né? Eu não transcrevi aqui o dispositivo, mas muito resumidamente a continuidade, a posterialidade, a subordinação. Como é que nós vemos isso na relação de trabalho desses motoristas que trabalham para empresas de transporte através de aplicativos? Continuidade. Bom, há um recrutamento de trabalho sob demanda, não é? E o trabalhador, ele tem que ficar disponível. Alguém pode dizer, mas se ele não quiser trabalhar, ele não vai. Bom, ele não vai, ele não recebe. Como é que fica a situação da dependência econômica desse trabalhador que não trabalha? Será que ele, de fato, pode não trabalhar? E se ele não trabalhar, será que a Uber vai continuar o contratando, especialmente porque há um controle algoritmo de produtividade do trabalho? E mais, ainda que, vejam só, ainda que nós consideremos que esse trabalhador é um pouco diferente daquele trabalhador típico, não é que, vamos dizer assim, vai todo dia à empresa e cumpre jornada de trabalho, é bom lembrar o seguinte, professor Vanderlei, a CLT prevê, a legislação trabalhista prevê modalidades em que o empregado não precisa comparecer todo dia, não é? Não precisa registrar cartão de ponto e mais. Modalidades de trabalho sob demanda, como o trabalhador avulso, não é? Que tem todos os direitos trabalhistas, ou seja, trabalhador avulso que vemos muito na situação do porto, ele fica ali disponível. Quando chegar um desembarque, ele é chamado, porque tem trabalho. Ele pode até não ir, não é? Mas ele não vai receber. Isso não afasta a relação que ele tem com a administração do trabalho portuário, hoje ele feita pelo OGMO, né? Então percebam que do ponto de vista da continuidade, não há nenhuma novidade nesse trabalhador uberizado, não é? Há vários trabalhadores que são protegidos pela legislação trabalhista e que podem, não é, ser chamados. Até a própria reforma trabalhista criou, não é, essa modalidade do trabalho intermitente. Veja, a própria reforma trabalhista, né, que veio flexibilizar, ela previu o trabalho intermitente. Então, o fato de que o trabalho do uberizado seja intermitente ou sob demanda, não afasta, por si só, o direito ao reconhecimento de benefícios trabalhistas. Pessoalidade. Bom, todo mundo sabe aqui que quem quiser trabalhar e para o Uber tem que mostrar lá uma certidão de antecedentes criminais, preencher um formulário, responder algumas perguntas, e há também um treinamento, ainda que esse treinamento hoje seja, não é, virtual, online. Ou seja, existe um processo de seleção e treinamento só para a pessoa, e um candidato a trabalhar no Uber, né, se não tiver uma ficha boa, vamos dizer assim, ele pode ser rejeitado, não é? Portanto, há um controle, coisa que, veja, é inimaginável numa situação de trabalhador autônomo, e muito menos de microempresário. E mais, não é? Esse aspecto da pessoalidade, a impossibilidade de transferir o trabalho a terceiros ou de contar com empregados. Então fica evidente que esse trabalho é pessoal, não é? Que ele é inclusive, avaliado em razão do comportamento da pessoa, porque os usuários do Uber dão notas para os motoristas e daí decorre uma avaliação. E também existe, a meu ver, não é? E no ver de vários juristas, uma subordinação evidente, porque ainda que não haja, não é, o controle panóptico, né, ou seja, aquele figura do supervisor, do gerente, né, que fica ali, como no desenho dos Flintstones, de olho nos trabalhadores, esse controle é feito, vejam, de forma ainda mais eficaz, pois é um controle por algoritmo. Um controle algoritmo que, nós já vamos ver logo adiante, retoma os sistemas neo-tayloristas de métrica de trabalho, aplicando, inclusive, punições, não é? Quando clientes avaliam mal o empregado, ou quando algum incidente, não é, mais sério, o motorista ele se envolveu num acidente de trânsito, ou sofreu algum tipo de sanção, ele pode ser excluído. Isso acontece muito, todos sabem, né? Há várias denúncias contra, por exemplo, motoristas que praticaram assédio sexual contra passageiras e foram excluídos. Portanto, existe um controle de subordinação muito claro, muito
evidente, e nós vamos ver ali na questão dos algoritmos ainda, isso é inquestionável. E eu queria chamar a atenção aqui nesse momento de que a legislação trabalhista brasileira tem um dispositivo que, aliás, foi acrescentado aqui, isso foi ali 2008, 2009, eu confesso aqui que não recordo do tempo, mas essa foi uma legislação, foi uma alteração legislativa que foi feita ali no início dos anos 2000, quando se acrescentou um parágrafo único, artigo 6º da CLT, dizendo o seguinte: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, a nossa legislação, não só ela não está obsoleta, como ela é muito avançada diante de legislações de outros países do mundo, porque ela prevê que esses meios informatizados, meios telemáticos de comando, eles se equivalem a meios físicos de comando do trabalhador. E aqui eu faço uma conclusão, que é uma conclusão pessoal minha, né? Assim como ninguém deixou de ser empregado por trabalhar virtualmente em home office, ninguém deixa de ser empregado por prestar serviço de transporte por um aplicativo. Não é? É um trabalho virtual como qualquer outro. Ah, não tem horário, não tem cartão ponto. Bom, eu sou professor, tenho meus horários da aula, mas não tenho cartão ponto. Advogados, né, muitas vezes trabalham sem cartão ponto. Tem advogados que são empregados de escritórios. Uma grande massa de trabalhadores que tem carteira trabalha e está trabalhando em casa. Isso não afasta o reconhecimento de vínculo de emprego. Eu também penso aqui na situação de professor, certamente o professor Volney, o professor Vanderlei e os demais docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa estão vivendo isso, né? Nós passamos a ser professores que dão aula pela plataforma Google Classroom, não é? A plataforma de trabalho não é algo que está aí só no mundo dos uberizados. Nós também, aliás, estamos aqui nesse momento, veja, numa plataforma que eu nem conhecia, né? Que é a Beta, ou seja, estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aqui e por meio de uma plataforma isso não afasta, não é, a natureza finalística da atividade, né? Estou aqui numa atividade acadêmica, não estou aqui numa atividade de tecnologia. Então, claro, professores que usam a plataforma Google Classroom não deixam de ser empregados por usar esse meio de trabalho, assim como também não esses uberizados. E aqui, então, vamos ver o que é esse famoso algoritmo, né, que é uma palavra que estava, uma palavra antiga, não é? Como se percebe aqui pela sua raiz, né, vem do árabe, né, né, e está relacionado aí à ideia de processamento de números, enfim. E muita gente acredita o seguinte, né, que esse algoritmo é algo que atua independentemente da vontade humana. Será? O que é um algoritmo? E eu estou falando aqui, né, pensando no algoritmo usado nas relações de trabalho. O algoritmo nada mais é uma coisa simples. É um programa de computador, um software, todo mundo sabe que é um software, que foi programado com capacidade de se autoprogramar. Não é? Ou seja, ele precisa ser programado inicialmente por um ser humano. Mas esse ser humano diz o seguinte: olha, eu vou fazer aqui um sistema que ele vai se retroalimentar. Não é? Ou seja, ele vai ter uma capacidade de se autoprogramar a partir de dados colhidos durante sua atividade, aplicando critérios estatísticos de recorrência e probabilidade previamente estabelecidos por ele, programador. Não é? Então perceba o seguinte, né? É ilusória, né, essa ideia de que o algoritmo decidiu, não é, que é uma inteligência artificial. Isso não significa que os dados foram alimentados a partir de critérios humanos, né, de critérios muito bem pré-determinados. Vou dar um exemplo aqui de um tipo de algoritmo que as empresas de transporte por aplicativo usam. A partir do registro do número de chamadas de corrida do Uber, em determinado dia e horário no bairro X, com tempo chuvoso, o programa está preparado para retroalimentar esses dados e prever automaticamente quantas chamadas devem ocorrer em situações idênticas, fixando assim o número de motoristas que devem estar disponíveis naquela região, nas mesmas condições, oferecendo taxas de remuneração vantajosas para que não haja falta de oferta do serviço. Não é? Por exemplo, professor Vanderlei, não é? Vamos supor aí, eu não sei se o curso de Direito é noturno, não é? Mas termina ali por volta de 10 horas,
há uma concentração maior de alunos por volta de 10 horas pedindo chamadas, o programa vai registrar isso, né? E ele sabe que se chover muito nesse horário, vai aumentar o número de chamadas. Então, choveu, ele está programado, né? Alguém vai apertar um botão para dizer que está chovendo, né? E vai direcionar maior número de carros lá. Então, percebam que isso não é tão aleatório, não é? E mais, não é? Que esse programa tem um fim. Claro, o fim do algoritmo das empresas é aumentar a sua lucratividade, né? Legitimamente. Então, esse software ele pode ser programado para calcular várias coisas, como, por exemplo, motoristas, né? Quais motoristas estão mais tempo disponíveis no aplicativo, quais são mais eficientes. E o próprio algoritmo vai dizer o seguinte, olha, nós temos 300 motoristas e aqui está a lista dos 10% menos eficientes. Demoram mais, cancelam corridas, e ele pode até ter lá um próprio sistema dizendo o seguinte, olha, quando der um tal percentil, desliga automaticamente os que não se enquadram na média. Ou seja, o algoritmo é um instrumento de métrica, eficiência e previsibilidade programado por alguém com um determinado fim, que passou a ser usado para aferir a produtividade dos trabalhadores, tornando dispensável os métodos panópticos de vigilância física, não é? Ou seja, não precisa mais de capatazia, supervisão, gerência, porque isso é repassado para os computadores a partir, claro, de uma decisão, que é uma decisão humana, uma decisão gerencial. Isso é muito importante salientar. Bom, considerando tudo isso, como estão decidindo os tribunais essa questão? Eu queria citar aqui uma pesquisa do professor Rodrigo Carelli, que, aliás, é meu colega do Ministério Público do Trabalho, é procurador do trabalho, mas é também professor de Direito do Trabalho aqui da UFRJ. E ele fez essa pesquisa em conjunto com o professor da Universidade Federal da Bahia e que também é juiz do trabalho, Murilo Carvalho Sampaio de Oliveira. Aliás, é o melhor trabalho que há até agora sobre esse tema. Eles fizeram um levantamento, não é, nos seguintes países e constataram que, em instância final, esses tribunais estrangeiros já refutaram a tese do trabalho autônomo e reconheceram direitos trabalhistas para trabalhadores uberizados, aplicando pura e simplesmente, chama a atenção de vocês, o direito do trabalho tradicional. Nesses países não houve leis para dizer que uberizados eram ou não empregados. França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Bélgica, Uruguai, Chile, Austrália, Holanda, Itália. Está aqui. Eu recomendo fortemente esse livro. É o melhor livro escrito no Brasil até agora sobre o tema trabalho em plataformas digitais. Acho que todos estão tendo a oportunidade aqui de copiar, não é? Vale muito a pena para quem se interessa. E eu acrescento aqui que nos Estados Unidos também o judiciário estadual tem reiteradamente também acolhido, né, essa tese da relação de emprego. Há um imbróglio lá na Califórnia por conta de um plebiscito, enfim, eu não vou abordar aqui, mas a questão lá está sub júdice, né, para resumir. Bom, como é que podemos, então, analisar, não é, essas fases da organização laboral da Revolução Industrial 1.0 a 4.0? Por que a gente chama, né, 1.0, 2.0, 3.0? Está relacionado, como eu disse, né, às ondas das revoluções industriais. Então, perceba o seguinte, não é, quando a gente diz Revolução 4.0, nós estamos falando de Revolução Industrial. Nós estamos vivendo uma revolução que, antes de ser digital, é uma revolução industrial. Não é? Nós temos muito aqui, professor Vanderlei, um mau uso dessa palavra industrial, porque muitas vezes nos remete, né, a uma ideia de fábrica, né? A indústria como fábrica. Já nos Estados Unidos, lá, eles usam essa expressão talvez de uma forma mais apropriada, né, para referir, por exemplo, a indústria do cinema, a indústria do fast food, né, no sentido de que há um segmento econômico organizado e disciplinado através de um processo de produção reconhecível, não é? Então, nós continuamos com indústrias, não é? E até aqui, se me permitem também lembrar uma coisa bastante importante. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, que já estou quase caminhando para o fim, não é? Vou lembrar o seguinte, nós só estamos aqui hoje, professor Vanderlei, professor Volney, alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, estamos aqui hoje porque temos um computador físico, porque temos uma câmera física no computador, temos cabos ligados no nosso computador, as redes de Wi-Fi podem não ter cabos, mas para operar, elas dependem de antenas de celular que são físicas
e são feitas por indústrias, não é? Talvez o maior símbolo da Revolução 4.0, o telefone celular inteligente, né, o smartphone, ele só existe porque existem na China linhas de produção fordistas com centenas de trabalhadores trabalhando num sistema fordista. Né? Então, vejam que é uma ilusão dizer que a indústria vai desaparecer, os empregos industriais vão desaparecer. Não vão, eles só vão mudar de lugar, não é? Eles saíram dos Estados Unidos, foram para a China, ou vieram para o Brasil, ou saíram do Brasil, eles se deslocam. Nós não conseguimos viver a nossa vida sem indústria. Quando eu falo indústria, sem fábrica. Né? Vejam, não, hoje é tudo diferente, né? A gente quer comer, chama um aplicativo, a comida chega na nossa porta, não é? Pelo iFood. Veja que maravilha! É um novo mundo, né? Nós temos um certo deslumbre com a tecnologia sobre o qual precisamos refletir. Bom, ok, de fato isso é possível, né? Mas a comida que chega aqui na minha mesa, não é possível sem a faca que está no restaurante, sem o forno que está no restaurante, que é produzido por uma indústria. Ela não chega aqui sem a motocicleta do motoboy, que é produzido por uma indústria. E a própria lógica dos aplicativos, elas repetem essa lógica industrial, porque elas precisam de trabalhadores. Né? Havia uma ilusão muito difundida, não é, no nosso tempo, eu estou até com o livro aqui, né, pelo sociólogo italiano Domenico De Masi, né? O fim do trabalho, o ócio. Será que nós estamos trabalhando menos com a revolução digital ou estamos trabalhando mais? A revolução digital está fazendo a gente trabalhar menos ou mais? Bom, eu no home office aqui percebi que muito mais, né? Eu estou trabalhando mais em casa do que estaria trabalhando fisicamente. Então, eu vou retomar o slide aqui para já, se eu não me engano aqui, professor, eu devo estar aí com uns 45 minutos agora. Se me permitem ainda mais uns 10 minutos, eu prometo concluir. Pode ser? Tá. Então, eu vou retomar aqui o slide, depois dessa pausa aqui para a reflexão. Estão vendo aí o slide, né? Bom, então, vejam que nós temos aqui essa visão convencional, não é? De que havia o militarismo, depois veio o militarismo, agora estamos num novo mundo. Não, isso não é a visão correta. Né? O mundo real é de que essas ondas de organização, elas se superpõem. Né? E vejam, muito interessante, elas coexistem dentro de uma mesma empresa. Né? Nós vamos pegar aqui, exatamente como case, vamos dizer, né, para falar aí a linguagem dos administradores, vamos pegar como case aqui justamente a Amazon. E por isso, professor Vanderlei, professor Maunay, alunos da Universidade de Ponta Grossa, veja que eu coloquei ali lá na pontinha, né? Uberismo, amazonismo, né? Por que eu usei essa expressão? Essa expressão fui eu que criei, viu? Eu sei que é meio estranha, né? Mas eu digo assim, não, o problema hoje não é o uberismo, né? É o amazonismo, o uberismo, amazonismo, porque é o sistema de trabalho da Amazon que nós vamos ver aqui muito rapidamente já para caminhar para o final. Bom, eu quero colocar aqui, não é? A posição da Amazon, né? Os 10 maiores empregadores dos Estados Unidos, 5 são empresas de entregas de varejo e 2 de entregas de encomendas. Então, vejo que dominância que tem esse setor. E a Amazon, né, que nasceu nos anos 90 com uma pequena livraria virtual no fundo de garagem, ela é um ícone, não é, das transformações dessa revolução 4.0. Ela já é a principal empresa dos Estados Unidos devido ao comércio online. E a Amazon, ela deixou de ser uma empresa de comércio, na verdade. Ela hoje, a Amazon é uma empresa de logística, não é? Porque o que os consumidores da Amazon querem da Amazon? Eles não querem o produto pode ser comprado em qualquer loja. O que eles querem da Amazon? Claro, é o preço, né? Eles têm um preço bom, mas, sobretudo, eles querem a rapidez na entrega. Né? Vocês sabem que a Amazon hoje tem aquele serviço Prime, que praticamente entrega na casa do cliente em 24 horas tudo que lhe é pedido. Tá? E essa é a grande vantagem. Mas, para isso, a Amazon precisa ter uma estrutura de logística descomunal e impressionante. Né? Aqui vou passar para vocês algumas fotos de galpões da Amazon. E vocês vão ver, não é, que o trabalho desses trabalhadores, aqui até parecem poucos trabalhadores, né, porque a Amazon não gosta muito de divulgar essas fotos, até está má de qualidade, mas vejam que é um sistema fordista de produção com movimentos repetitivos.
vejam ali, né? Vejam o que está por trás, né, do admirável mundo novo da revolução digital, não é? Ou seja, a revolução digital permitiu à Amazon levar o taylorismo, né, essa métrica do trabalho passo a passo, permitiu levar o taylorismo ao paroxismo, ao extremo. E por quê? Cada trabalhador desse, professor Volney, anda com um chip no seu uniforme, né, e esse chip ele é monitorado pela empresa, não é? Ou seja, o trabalhador é acompanhado passo a passo. Se ele vai, inclusive, no banheiro, se ele é mais lento ou mais rápido para andar nesses galpões, o ritmo em que ele etiqueta os pacotes, em que ele embrulha os pacotes, em que ele finaliza, em que ele despacha, tudo isso é medido por chips e controlado. E vejam, vou passar algumas notícias da imprensa americana que mostram, não é, como a Amazon usa esses algoritmos de produtividade, não é, esses softwares que medem se o trabalhador está mais lento, mais rápido, mais produtivo, menos produtivo, para despedir os trabalhadores por produtividade, né? Isso aqui foi divulgado, veja uma notícia de 2019, não é, no Brasil, em algum órgão de imprensa, eu lembro de ter lido, em que, aparentemente, né, é o computador que decide quem vai ser demitido, né? Mas isso também vejam, né, quando diz, foi demitido pelo computador. Na verdade, não foi demitido pelo computador, ele foi demitido por uma decisão humana que foi colocada dentro do computador através de um algoritmo, não é? Só que, claro, isso transforma, não é, a natureza da relação de emprego numa natureza bastante dura, não é? Ou seja, há uma despersonalização completa, não é? A pessoa simplesmente recebe no celular, lá na Amazon, né? Olha, você foi despedido, recebe uma mensagem no celular, a mensagem foi enviada pelo próprio computador, não é? Em determinado ponto lá, a empresa decide que precisa reduzir 100, 200 ou 300 postos de trabalho e vai se decidir lá pelo computador quem é que vai perder o emprego. Agora há um problema, né? Professor Vanderlei, professor Volney, os algoritmos são feitos por humanos e vão conter, inevitavelmente, vieses humanos. O que aconteceu nesse caso da Amazon, antes de eu falar aqui do slide? Eles colocaram lá um algoritmo que media, por exemplo, não é, o tempo que os trabalhadores faziam pausas para ir ao banheiro, ou para fazer um lanche, ou para tomar água, para tomar café, e o tempo que eles levavam para percorrer, não é? Muitos têm que percorrer, achar lá onde está a encomenda, nesse galpão, e calculava lá o tempo médio. Só que, claro, né, um programador, provavelmente homem, que talvez não era casado, nunca teve filho, ele se esqueceu de um detalhe. Ele se esqueceu que mulheres grávidas são mais lentas, por natureza, não é? Elas precisam ir mais vezes ao banheiro, porque o crescimento do bebê pressiona a bexiga, a gestante tem mais vontade de fazer xixi, e, claro, elas acabaram entrando, né, naquela lista das trabalhadoras menos produtivas, né? Consequência, professor Vanderlei, várias grávidas processaram a Amazon dizendo que essa despedida foi discriminatória, não é? E a Amazon vai dizer, não, mas não, a Amazon nem sabia quem eram as trabalhadoras, porque isso foi decidido pelo algoritmo, pelo computador, não é? Como se fosse algo ali etéreo, de uma inteligência artificial. Não, só houve essa demissão porque, ao se fazer o programa de computador, não se considerou esse fator de que, não é, por serem desiguais, as gestantes deveriam receber um tratamento desigual também, não é, que lhes respeitasse a sua condição. Então, a Amazon está enfrentando vários problemas e essa notícia, veja ali, professor Volney, essa notícia é do dia 26, não é? 26, não, desculpem, é do dia 10 de setembro, 10 de setembro de 2021, ou seja, notícia fresquinha, não é? Eu até escrevi um artigo sobre isso na minha coluna. A Califórnia acabou de aprovar uma lei para proibir a empresa, a lei não fala em Amazon, não é? Mas ela diz empresas de logística, etc. A Amazon é a maior delas, e a lei foi feita por causa da Amazon, por conta desses escândalos de uso de algoritmos, proibindo de tomar decisões sobre os trabalhadores, sobre produtividade, a partir de algoritmos, ou de fixar cotas de produtividade de algoritmos, porque também, professores e alunos, isso está gerando outro problema nos Estados Unidos, que é
o algoritmo ele também fixa ritmo de trabalho, né? Se ele diz, olha, o trabalhador tem que etiquetar tantas etiquetas por hora, por minuto, essa meta muitas vezes pode ser irrealista. E houve uma reportagem do jornal Washington Post, que não está aqui, mas está no meu artigo, mostrando que os trabalhadores da Amazon, dos galpões de logística, sofrem mais acidentes de trabalho, na verdade, sofrem o dobro de acidentes de trabalho e doenças profissionais do que trabalhadores em terminais de logística de empresas semelhantes. Então, vejam só como não é, a tecnologia não veio para deixar a vida do trabalhador mais fácil, ela está deixando a vida do trabalhador mais difícil, não é? Aqui eu chamo a atenção também muito rapidamente para um processo, né, que essa trabalhadora, Heather Gongoware, ajuizou contra a Amazon, não é? Alegando responsabilidade solidária, porque a Amazon também faz um processo intenso de terceirização toyotista, né? Então, só para mostrar aqui como a Amazon, ela usa o Fordismo, ela usa o Taylorismo, ela usa o toyotismo e ela usa agora, não é, os algoritmos, ela usa essa técnica que ela própria tem desenvolvido, que eu chamo aqui de amazonismo. E isso tem trazido problemas sérios, não apenas na área trabalhista, professores e alunos. Essa pressa, não é, em entregar as encomendas, em cumprir prazos que muitas vezes são irrealistas, tem feito com que vários acidentes de trânsito causados por motoristas contratados diretamente ou terceirizados da Amazon provoquem acidentes de trânsito, atropelamentos, não é? Foi objeto de matéria aqui do New York Times no ano passado, eu não tenho a data aqui, mas essa matéria é do ano passado. Então vejam, não é, a dimensão social da tecnologia. Nós, como eu disse, né, temos uma tendência ao deslumbre, né, com a tecnologia. Todas as evoluções industriais mostram isso, né, esse deslumbre. E, de fato, todos nós ficamos deslumbrados com coisas que não imaginávamos, né, não imaginávamos, como eu disse no início, que o mundo dos Jetsons estariam tão próximo, né, principalmente para quem, como eu, aqui viveu ali nos anos 80, anos 90, quando não havia ainda internet, GPS e todas essas maravilhas, celular, né, nós chegamos, de repente, a um futuro incrível, mas temos que lembrar das outras revoluções industriais, né, temos que lembrar que a segunda, a terceira revolução industrial causaram problemas terríveis, dos quais nós estamos sofrendo hoje, não é? Acidentes de trabalho gravíssimos, contaminações, milhões de trabalhadores que faleceram por doenças que não eram conhecidas, como na indústria do amianto, enfim. E também essa tecnologia tem um lado muito problemático, não é? Que é fazer com que os trabalhadores trabalhem mais. Vejam, essas estatísticas são dos Estados Unidos. Eu estou usando muito aqui os Estados Unidos, porque o que acontece lá vai acontecer aqui, não é? E no mundo todo, já que essas tecnologias foram criadas lá, a Amazon foi criada lá, a Uber foi criada lá. Os trabalhadores americanos estão, vejam vocês nessas estatísticas, trabalhando mais e dormindo menos, né? E também, não está aqui, mas estão ganhando menos também. E tem resultado numa febre de ações trabalhistas por excesso de jornada. Eu trago aqui alguns dados também, depois, se alguém quiser, eu tenho alguns artigos publicados sobre esse assunto. Vamos aqui caminhando para o final. Eu sei que estou com o tempo contadinho, mas só mais 2 ou 3 slides aqui mostrando, né, essa ilusão, né? A revolução digital vai acabar com os empregos tradicionais. Pelo contrário, ela está aumentando, né, a participação no mercado de trabalho no setor do comércio, né, no setor varejista, no setor de alimentação, no setor de administração das empresas, no setor aqui, ó, Labor and Freight, que é o setor de transporte, justamente, né, transporte, entrega. Então, percebam, né, que o emprego tradicional, né, a ideia de um emprego tradicional que não vai mais existir, é uma ideia absurda diante da realidade. E agora eu faço a pergunta aqui para finalizar, professores, já estou concluindo, mais 2 minutos, né? Pergunto aqui, voltando lá aos Jetsons, e essa imagem aqui é incrível, né? Essa imagem é verdadeiramente premonitória, não é? O Jetson ali totalmente estressado, não é? Porque ao lado dele, vejam só, não há nenhum chefe, nenhum supervisor, nenhum capataz, não é? Mas o trabalho dele é controlado e ele está tendo um colapso, né? Um burnout, como se diz, porque ele está trabalhando mais que o Fred Flintstone, não é? Ele está trabalhando em casa, no home office, ele está ali sendo vigiado como num Big Brother, não é? E entra em colapso. Então, qual o papel da legislação do trabalho? Né? A minha conclusão final, professores e alunos da
Universidade Estadual de Ponta Grossa. São afirmações que eu faço aqui ao final, não sei se os convenci. A revolução digital não está libertando o trabalhador de sua condição subalterna, nem muito menos está aumentando o seu grau de autonomia para lhe permitir melhores condições de negociação com o patronato. A revolução digital está intensificando o grau de exploração do trabalho através de sistemas neo-tayloristas de controle e supervisão. E ainda, reduzindo o poder de barganha dos trabalhadores pelas novas formas de contratação flexível, né? Porque essa ideia de trabalho sob demanda, de trabalho intermitente, fragiliza também, não vamos esquecer, a solidariedade dos trabalhadores, né? Fragiliza os vínculos com prejuízo à organização sindical, à organização dos trabalhadores. A Amazon tem 900 mil trabalhadores e os trabalhadores não conseguem sindicalizar a empresa, né? Tem um sistema um pouco diferente nos Estados Unidos, é preciso que pelo menos 50% mais um dos trabalhadores aprove o sindicato. Existe um filme muito interessante sobre isso, né, que ganhou o Oscar de melhor documentário no ano passado, que é American Industry, né, a indústria americana, que mostra, né, essa dificuldade de sindicalização nos Estados Unidos. E a minha conclusão final, portanto, se o direito do trabalho precisa ser modernizado, ele deve sê-lo para conceber novas formas de proteção ao trabalhador da era digital, e não para revogar as que se destinam a tutelar as velhas formas de exploração que continuam vigentes, né? Ou seja, o que nós vemos na Revolução 4.0 é mais do mesmo, com mais intensidade. Trabalhador vendendo sua força de trabalho sob novas formas de controle cada vez mais invasivas, cada vez mais ameaçadoras à liberdade e à igualdade dentro da relação de trabalho. Eu encerro aqui pedindo desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo. Deixo os meus contatos, professor Vanderlei, como certamente não poderei responder a todas as perguntas, algumas provavelmente sim. Deixo aqui os meus contatos profissionais, e-mail, telefone. Faço também, professor, se me permite, aqui uma breve propaganda da minha coluna, que é publicado no site de Notícias Jurídicas J, toda segunda-feira. O nome da coluna se chama Mundo Fora dos Autos, onde, com frequência, eu abordo temas de direito do trabalho, né? Eu sou professor, na verdade, de direito constitucional. O direito do trabalho é meu ganha-pão, né? Mas na universidade eu sou professor de constitucional e, claro, atuo também em algumas questões de trabalho relacionadas, como essas. E também, se alguém quiser me encontrar aqui nas redes sociais, eu costumo usar mais o LinkedIn, e eu não está aqui, mas eu tenho o Twitter também, se vocês quiserem me seguir por lá. Eu também costumo divulgar no Twitter muitas notícias sobre o que acontece no mundo do trabalho nos Estados Unidos, que eu procuro acompanhar de perto. Agradeço mais uma vez a paciência, a gentileza que vocês tiverem em me receber, e fico à disposição para qualquer pergunta. Não tenho aqui horário para ir embora, né? Enquanto vocês precisarem, eu estou aqui. Muito obrigado. Dr. Cássio, agradecendo, né, desde já a sua participação, a sua brilhante palestra, né, redentora para nós, ou especialmente falando, né, por mim, que defendemos ainda um direito do trabalho amparado na sua base principiológica, que lhe sustenta, que lhe justifica como um ramo autônomo, especial e ainda muito necessário, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, a fala do senhor, ela é extremamente redentora, né? Por quê? Porque, além de tudo, ela quebra discursos, né? Ela desmistifica discursos que levaram, né? que foram angariados com o único objetivo de levar a feito essa pretensa reforma modernizadora, né? Trabalhista, vez que, inclusive, né? ela é capitaneada pela Confederação Nacional da Indústria sob um título, né? 101 propostas para a modernização da legislação trabalhista, mas uma modernização falaciosa, né? Porque não uma modernização ao ponto de ser inclusiva, especialmente, né, considerando essas novas modalidades de trabalho que foram objeto das suas reflexões conosco, né, nessa noite. Muito pelo contrário, a sua preocupação não era nesse sentido, de atender às demandas modernas das relações do trabalho, mas sim atender a preceitos econômicos pautados, né, em teorias que legitimam
estimam a flexibilização, a desregulamentação e que, em última análise, né, nos trazem, né, esse dissabor de verificar um mundo totalmente precarizado, também, né, sobre um discurso falacioso de vamos ser empreendedores, né, vamos ser, né, profissionais liberais, como se as relações de trabalho com vínculo formal fosse algo arcaico e a ser superado, né? Então, particularmente, né, a sua fala, no meu caso, é uma cartada de um fôlego, né, de um fôlego até certo ponto de resistência a partir do que a gente tem visto, né, nos discursos acerca do direito do trabalho nos últimos anos. Previamente, há uma pergunta, né, um questionamento que eu gostaria de me permitir fazer ao senhor. Também eu comunico aos demais alunos, aos demais presentes, né, nesse evento, que podem sim também consignar as suas perguntas por meio da plataforma, né, a qual o evento está sendo realizado, que essas perguntas nos serão repassadas e, evidentemente, dirigidas ao Dr. Cássio. E, Dr. Cássio, pensando, né, propriamente, né, nesse enfrentamento pelo direito do trabalho, dessas novas modalidades, né, de trabalho, dessas novas categorizações, né, que atingem o direito do trabalho a partir dos avanços tecnológicos e, ao mesmo tempo, também, né, não nos desprendem, né, do que efetivamente a relação jurídica de emprego historicamente esteve pautada, consignada, né? A sua palestra foi muito lúdica nesse sentido, inclusive, né, quando, no meu caso, fiz aí uma viagem ao meu período de infância, na época em que os desenhos animados, com toda a licença, pedindo licença aos mais novos, né, eram feitos com tamanha categoria, né, como pelos irmãos Hanna-Barbera, né, porque era uma crítica social, né, era uma crítica social, uma crítica da realidade da sociedade, e continuam extremamente atuais, permitindo reflexões como o senhor, né, muito bem encaminhou, né, nessa noite. Mas me parece, né, doutor Cássio, que especialmente a partir do que se estabeleceu de 2017 para cá, e claro, considerando também todo um período preparatório para o que foi levado a cabo com a intitulada reforma trabalhista, provavelmente eu, o senhor, o professor Volney, conhecendo o professor Volney, talvez sejamos algumas vozes, né, até certo ponto dissonantes, né, no que diz respeito a essa análise, as reflexões, até certo ponto críticas, desaprovadoras dessa reforma trabalhista, porque comungamos, me parece, de que ela não é inclusiva, né, muito pelo contrário, ela não moderniza, muito pelo contrário, né, ela afasta um mínimo de proteção que talvez sequer ainda tenha sido levado a feito, né, pelo direito do trabalho, se considerarmos especialmente tão somente o que está lá no artigo 7º da Constituição, né? Vamos fazer só essa referência, o artigo 7º da Constituição, né? Certamente, se um suíço desavisado viesse ao Brasil, né, e fosse apresentado as relações de trabalho a partir do que está lá no artigo 7º, ele teria certeza que o Brasil é um dos melhores países do mundo para se trabalhar e sobreviver com dignidade. E não é isso, né? Basta ver o que está lá acerca do salário mínimo no inciso 4º e o que nós temos na nossa realidade. Mas, mesmo assim, nós, me parece que somos vozes dissonantes, né, no que diz respeito a essa rearticulação do direito do trabalho. Como que o senhor enxerga essa possibilidade, inclusive considerando, né, o seu papel no Ministério Público, a sua atuação no Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito a pensarmos, refletirmos e defendermos um direito do trabalho mais inclusivo. Veja só, não estou falando, totalmente oposto ao discurso que sedimentou a reforma trabalhista. É totalmente oposto, né? E parte muito da premissa de que o senhor disse, que a nossa legislação ela é moderna, nós precisamos dar efetividade a ela. Como nos tempos atuais, considerando inclusive a nossa conjuntura, né, social, política, ideológica, econômica, como, de repente, podemos militar nesse direito do trabalho mais inclusivo, né, muito mais inclusivo, e quebrando essa falácia do discurso.
Obrigado. Professor Wanderlei, sua pergunta é muito oportuna, né? Eu acho que há duas dimensões aí, né? Uma dimensão que é mundial, vamos dizer assim, pensando aqui na economia aí, né, a economia capitalista mundial, onde há ou houve, né, durante um bom tempo, uma prevalência de uma certa doutrina política e econômica que defendia, né, por organismos internacionais como o FMI, como o Banco Mundial, que defendia reformas de flexibilização do direito do trabalho. E veja que essa reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, ela aconteceu também em outros países, não é? Aconteceu na Europa, na Itália, na Espanha, na França, na própria Alemanha, né, que tem um direito de trabalho muito substancioso. Ela aconteceu, de alguma forma, nos Estados Unidos, né, por intervenção da Suprema Corte, fragilizando algumas posições do direito do trabalho lá. Então, claro, é uma conjuntura global desfavorável aos trabalhadores, que passa também, veja, por um fenômeno que tem variadas causas, que foi o fenômeno da perda de poder dos sindicatos, né? Os sindicatos perderam muito poder no mundo, perderam filiados, como consequência, até veja, né, do próprio sucesso dos sindicatos, porque você falou ali, né, dos irmãos Hanna-Barbera, dos anos 60, dos anos 70, né, ali mostrava classicamente que nos Estados Unidos os trabalhadores tinham uma vida de classe média, né? E por que os trabalhadores dos Estados Unidos, os trabalhadores manuais, né, por exemplo, da indústria automotiva, enfim, eles tinham um alto padrão de vida nos Estados Unidos ali, nos anos 50, 60, 70, porque foi justamente o período, né, em que houve uma maior taxa de sindicalização nos Estados Unidos, né, ali por volta dos anos 60, 70, ou seja, houve uma distribuição de renda muito equânime entre capital e trabalho nos Estados Unidos, né, foi a era de ouro da classe trabalhadora americana, né, que começou a passar por uma série de problemas também por conta do próprio processo de acentuação, né, da globalização, com deslocamento de fábricas para a China, enfim, abertura comercial, né, políticas do próprio neoliberalismo econômico, e que enfraqueceram muito, não é, a posição dos sindicatos. Isso aconteceu, de alguma forma, no mundo todo, né? Então, o cenário político e econômico mundial, nesse período, ele foi muito desfavorável à classe trabalhadora, né? Mas eu acho que nós chegamos, professor Wanderlei, num extremo, né, e por isso que eu gosto muito de ir lá para os Estados Unidos, porque eu sou um estudioso, tanto no direito constitucional, no direito do trabalho, do que acontece nos Estados Unidos, gosto muito de direito comparado. Nós chegamos num extremo, não é? Porque, lembre, na última campanha presidencial aí, entre Biden e Trump, um grande tema foi o tema sindical, o tema dos salários, né? Porque a classe trabalhadora nos Estados Unidos está depauperada, não é? Aquele mundo dos Flintstones ali dos anos 60, 70, era aquele mundo em que o trabalhador, que tinha um trabalho manual, ele tinha dinheiro para financiar a casa própria com juros baixíssimos, né, uma casa confortável, né, aquelas casas que nós vemos dos subúrbios americanos. Ele tinha dinheiro para ter um carro novo na garagem, né, trocava o carro com frequência. Ele tinha dinheiro para colocar o filho na universidade. Nada mais disso é realidade hoje para os trabalhadores industriais americanos, né? É uma situação muito dura. Eu até, professor Wanderlei, se me permite, gostaria de recomendar um filme que ganhou o Oscar esse ano, que é o Nomadland. Não sei se aqui alguns tiveram a oportunidade de ver. Um filme que mostra o retrato perfeito disso, né? A história, basicamente, de uma senhora que trabalhava numa mina que foi fechada, ela tinha um emprego administrativo, o marido também trabalhava lá, o marido falece, enfim, e aos 60 anos, né, ela perde o emprego, perde o marido e perde a própria casa, porque a casa havia uma espécie de vila operária, né, dentro da fábrica. Ela perde tudo de uma hora para outra e ela não tem previdência social, né, ela não tem condições praticamente de se manter, ela passa a morar dentro do seu próprio veículo, uma realidade que a gente vê hoje nos Estados Unidos, né, pessoas morando dentro da van, do trailer, e mostra isso de forma muito triste, né, essa falta de perspectivas. Então, essa é uma questão política candente hoje nos Estados Unidos, que está aí, né, no debate. As questões de sindicalização, está havendo um surto de greves nos Estados Unidos. Então, claro que, né, isso de alguma forma vai repercutir. E aqui também, né, aqui, professor Wanderlei, a situação é ainda mais grave, né, por conta de todas as contingências políticas e desse discurso, né, pseudo-liberal, eu digo, né, de que para haver progresso econômico é preciso achatar salários, é preciso flexibilizar
trabalho. Isso não tem sustentação. Inclusive, vejam, quem ganhou o Nobel de Economia há 2 semanas atrás foi um professor de Chicago que disse o seguinte: aumentar o salário mínimo não gera desemprego. Ao contrário, há um crescimento pequeno de emprego, né? Que é uma afirmação, né, que todos os economistas liberais fazem. Ah, se você der muitos direitos, diminui o emprego. Ele demonstrou isso que não é verdadeiro, né? Então, nós estamos hoje, vejam, numa situação econômica, claro, eu sei que houve a pandemia, mas a pandemia aconteceu em outros lugares. Lá nos Estados Unidos aconteceu pandemia e está havendo falta de trabalhadores, né? Não tem desemprego. Aqui o desemprego de 14 milhões de trabalhadores, e lembro, né, professor Vanderlei, a reforma trabalhista veio com o intuito de criar 6 milhões de empregos. Não criou os empregos, achatou salário, diminuiu o poder dos sindicatos, e estamos nesse quadro aí deprimente hoje, né, com mais esses desafios aí de pessoas trabalhando, né, em Uber, em bicos, onde não há proteção de direitos sociais. Eu acho que, né, quando a corda estica demais, ela costuma arrebentar. Então, vamos ver o que vai acontecer aí futuramente. Obrigado, doutor Cássio. E realmente, né, me parece que para fora da proteção, o que a gente tem visto só há precarização, né? E a precarização realmente é o desalento total, né? Então, por isso que digo, né, que realmente hoje a sua palestra ela é um choque de realidade e, ao mesmo tempo, é um alento, né? Um alento para que a gente possa, né, cada vez mais também discutir e desmistificar esses discursos, né? Porque são faliciosos e realmente, né, a falácia está justamente em dados concretos, né? Não estou rebatendo discurso por discurso, né? O senhor mesmo fez agora mesmo um apontamento, né? Onde estão os empregos, né, que decorreriam desta reforma trabalhista, desta modernização do direito do trabalho? Como se o direito do trabalho tivesse sido um estorvo para a geração de empregos historicamente, e evidentemente que nunca foi, né? E que registre-se, né, esses números de desempregados não decorrem, né, exclusivamente da pandemia, né? É um quadro que não pode também ser justificado a partir deste elemento. Claro que é um elemento que, sim, né, deve ser reconhecido que está presente, mas não seria honesto, né, simplesmente remeter todas as mazelas do mundo do trabalho a questões como essa, conjunturais que nós estamos vivenciando. Eu vou passar agora a palavra ao professor Volney, doutor Cássio, com sua permissão. Professor Cássio, realmente a gente fica assim consternado em analisar a realidade a partir da perspectiva que o professor acabou de nos apresentar, e porque nos provoca mesmo em relação a essa série de discursos, né, míticos, que vem trazendo várias míticas, induzindo os trabalhadores, a classe trabalhadora, a ideia do empresário de si mesmo, né, o trabalhador é um empresário de si mesmo, digamos assim, né? Que, na verdade, é uma falácia que envolve, se a gente for fazer uma análise de uma perspectiva econômica, nada mais de como se encarar a força de trabalho da perspectiva de quem a oferta e de quem a adquire, né? Já diria, né, um certo filósofo alemão que a commodity mais importante de qualquer época do mundo do trabalho é a força do trabalho. Hoje em dia, uma força de trabalho o mais barata possível é o que se quer do ponto de vista de quem a compra. E isso com evidentes prejuízos em termos de dignidade da pessoa humana, como foi bem colocado, né? E fazendo uma ponta com... Você me permite uma parte, parte, só para não esquecer, né? Sim. Uma coisa que eu tenho visto muito, inclusive aqui no Twitter, né? As pessoas hoje estão reclamando que chamam o Uber, né? E dizem, poxa, minha corrida foi cancelada. Eu não sei aí se o Uber opera em Ponta Grossa, imagino que sim, né? Está havendo muito cancelamento, né? Antigamente eu chamava o Uber e vinha em 1 minuto, agora demora muito. E começam a criticar os motoristas, né? Dizendo assim, eles não querem trabalhar, eles só querem pegar corrida longa. Mas veja, isso está acontecendo porque um algoritmo lá do Uber determinou o preço da corrida e que é desvantajoso para corridas curtas, não é? Então, a culpa não é do motorista do Uber, a culpa é do Uber, que paga um valor muito baixo. É claro que nós, consumidores, também somos corresponsáveis, né? Porque todo mundo quer pagar baratinho, não é? Mas esse baratinho tem um custo. Né? Não tem almoço grátis, como dizem os americanos, né?
A corrida do Uber é barata porque os trabalhadores são super explorados. Essa aqui é a realidade. Desculpe, professor, mas eu não quis perder essa parte. Não, imagina, professor, imagina, é exatamente isso, é a superexploração da força do trabalho, né? A plataformização reduzindo a valores irrisórios o valor da força de trabalho, se a gente for contar por hora, do trabalhador que vai ter que ficar ali eternamente, ou o máximo possível disponível, né? E pegando um gancho com relação ao filme que o professor mencionou, eu me lembrei que o filme, né, o Homeland, né? Ele fala da condição dos trabalhadores da Amazon que vivem no que é uma forma de favela norte-americana, são as moradias em motorhome, né? E hoje, por acaso, eu li uma reportagem no UOL que fala justamente que os grandes galpões logísticos do Mercado Livre no Brasil estão sediados em locais em que as favelas estão instaladas ao lado, né? Então, junto com a digitalização, a plataformização, esses chãos de fábrica que permanecem, né, não são superados, eles continuam mantendo ainda aquelas condições degradantes de vida, muitas delas como relatadas por Engels lá, quando trata da condição da classe operária no século XVIII, XIX. Né? Mas, professor, eu tenho uma questão aqui colocada pelo Natan Aparecido Silva Lopes, gostaria de ler para o professor, então. Ele coloca... Pois não. Professor Cássio, primeiramente, parabéns pela exposição, realmente muito interessante. A minha inquietação é em relação ao vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas. Mesmo com o claro cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, as decisões vêm sendo tomadas em desfavor dos trabalhadores, com raras exceções. O que o senhor acha que justifica essa postura? O judiciário está se omitindo com receio das reações do mercado? Sim. Bom, a primeira observação, né? O vínculo de emprego não é com as plataformas propriamente, né? O vínculo de emprego é com as empresas que têm plataformas. Não vamos esquecer isso, né? Plataforma é só um instrumento. Né? Mas, de fato, veja, eu escrevi um artigo sobre isso também, depois eu posso indicar, não é? Infelizmente, a justiça do trabalho no Brasil hoje está na contramão do mundo. Né? Está na contramão do mundo porque em outros países as decisões são em sentido contrário. Não é? E eu tenho analisado as decisões, especialmente, veja, atualmente há 2 decisões no TST contrárias ao vínculo, decisões de turmas, portanto não se pode dizer ainda que há uma jurisprudência pacificada, mas eu reconheço que tem havido essa tendência e que entra um pouco no que o professor Vanderlei falou, nessa conjuntura política, não é? Porque, vejam, não só o direito do trabalho foi atacado nesses últimos anos pela reforma trabalhista, mas há um ataque enorme à justiça do trabalho. Não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer que o presidente Jair Bolsonaro, ao assumir no primeiro mês, disse: se tiver condições, nós vamos extinguir a justiça do trabalho. Foi uma ameaça, não é? E vejam, claro que isso tem uma consequência política, não é? Porque qual é a disposição, vejam, não é? Que juízes da mais alta corte, onde já há uma tendência ali de influência política muito forte, exercer, não é? Um papel de confrontação ao sistema. Né? Infelizmente, talvez o nosso sistema judicial não tenha independência que outros países têm, não é? Para decidir contra o interesse de grandes corporações econômicas. E, além disso, né, no caso da empresa Uber, especificamente, há um outro detalhe. A Uber, um dos setores em que ela mais gasta dinheiro é no setor de contratação de advogados. Né? Os advogados da Uber, especialmente nos Estados Unidos, eles ganham verdadeiras fortunas. Por quê? Porque a Uber está sendo questionada no mundo inteiro. Então, a litigância judicial para a Uber tem uma função estratégica. E eu não sei, professor Volney, professor Vanderlei, se já leram sobre isso, tem saído algumas matérias, a Uber desenvolveu uma estratégia de litigância no Brasil para evitar a formação de jurisprudência contrária a seus interesses. O que eles fazem? É muito fácil, não é, prever decisões nessa área. Por quê? Suponha lá, aí no Paraná, não é? Não sei quantas turmas tem atualmente aí no TRT, 7 ou 8 turmas, mas vamos supor lá que cai na turma X, não é? E a Uber tem especialistas em dados judiciais e vão dizer, olha, a tendência dessa turma é mais pró-empregador ou mais pró-empregado.
lendo o histórico das decisões. Bom, isso aqui, veja, não é uma coisa que acontece aqui, acontece no mundo inteiro, né? As empresas gastam dinheiro para estudar o comportamento judicial, para dar uma previsibilidade, né? Então, isso aconteceu em vários tribunais. Quando um caso da Uber chegou em uma turma, não é? Onde havia juízes com tendência a reconhecer vínculo, por quê? Porque juízes são professores, juízes dão palestras, né? E acabam, de alguma forma, manifestando sua opinião ou julgando processos semelhantes, enfim. Então, a Uber fazia o quê? Olha, caiu na turma X do tribunal aqui na região e aqui a gente vai ser condenado. Sabe o que a Uber faz? Eles vão lá, procuram um advogado, vão fazer um acordo nesse processo e pagam um acordo em valores bem altos. O que acontece? Aquele processo morre, ele não vai ser julgado. Quando o processo cai numa turma em que há uma tendência patronal, né? Ou seja, não, essa turma aqui, não é? Esses juízes possivelmente vão julgar favoravelmente a inexistência do vínculo de emprego, porque o tema é controverso, enfim, de fato, né, no mundo todo ele é controverso, embora nós vimos aí qual a tendência geral. E eles vão lá e não fazem um acordo, e deixam julgar, né, e criam a jurisprudência. É uma estratégia de litigância que vários setores econômicos já usaram aqui no Brasil, inclusive o setor médico, né, de planos de saúde, já fez isso na STJ e sofreu problemas lá. E o que aconteceu? Alguns tribunais perceberam essa malandragem, né, essa chicana, e começaram a não homologar as decisões. Não, nós não vamos fazer agora, nós vamos julgar. O que, do ponto de vista processual, convenhamos, é complicado, né? Porque se o autor quer fazer acordo, a empresa quer fazer acordo, os advogados querem fazer acordo, né? O juiz sustenta ali que é uma forma de fraude processual, enfim. Mas os tribunais que fizeram isso, e há registro, doutor Vanderlei, não sei se aconteceu no Paraná, mas eu tenho registro disso ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, no TRT da 15ª Região em Campinas e no TRT do Amazonas, né? Os tribunais se recusaram, ou algumas turmas desses tribunais se recusaram a homologar a decisão, mas foram altamente criticados, né? Que absurdo, o tribunal, as partes querem acordo, o tribunal não faz acordo. Então, vejam, né? É muito dinheiro envolvido, né? É muito interesse. O Uber fez lobbies pesados, investiu milhões em lobby no Congresso Nacional para regulamentar as leis. Isso acontece também lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, olha o absurdo que aconteceu. A Justiça reconheceu o vínculo de emprego, a Justiça da Califórnia, no estado da Califórnia. O Legislativo da Califórnia fez uma lei com base na decisão, dizendo eles são empregados motoristas. O que a Uber fez? Gastou milhões para a convocação de um plebiscito no estado da Califórnia e fez uma propaganda lá monstruosa, não é? E os eleitores acabaram votando, porque não é? Quem é que ia defender ali o vínculo de emprego? Não? Os sindicatos ali, muitos sem recursos. A lei foi revogada pelo plebiscito, né? Mas agora o plebiscito está sob júdice lá, porque houve uma irregularidade formal. Então, nós sabemos, não é? O doutor Vanderlei falou muito aí da questão política. O direito ele tem um caráter ideológico, não é? Quando surgem novos conflitos, novos problemas sociais, não é? Fica-se diante, mas como é que o direito vai resolver isso? Não é? Existe a lei A, a lei B, há um conflito, há várias interpretações possíveis, e claro, não somos ingênuos, que o direito ele é produto de ideologias prevalecentes na sociedade, tanto no legislativo como nos tribunais. Não é? A ideologia vai fazer diferença. Então, claro que isso acontece aqui como acontece em todos os outros países em que o tema está a debate. Doutor Cássio, chegaram mais algumas perguntas e eu vou fazer concomitantemente as duas que me foram repassadas, né, para suas considerações, e também até considerando também o adiantado da hora, né, de repente a partir delas, né, penso que o doutor podia fazer as considerações, né, finais da sua, né, maravilhosa participação aqui conosco. A gente evidentemente queria ficar aí por muito mais tempo, né, mas também temos um tempo, né, que foi pré-estipulado por parte da coordenação do evento. A primeira pergunta é do acadêmico Eduardo Solek Ferreira, e ele questiona da seguinte maneira: até que ponto é plausível um Estado-membro da OIT ter aderido fervorosamente à cartilha do Consenso de Washington?
E a segunda pergunta, que penso que também pode, né, ser enfrentada aí nas suas considerações de forma conjunta, é da participante Natan Silva Lopes, que questiona, né, e faz, na verdade, né, até uma consideração. Professor Cássio, primeiramente, parabéns pela exposição, realmente muito interessante. A minha inquietação é em relação ao vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas. Mesmo com o claro cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, as decisões vinham sendo tomadas em desfavor dos trabalhadores, com raras exceções. O que o senhor acha que justifica essa postura? Acho que já está respondido, né, essa questão a partir do que o senhor acabou concluindo a sua fala, né? Mas, na continuidade, ela complementa, né, o questionamento. O judiciário está se omitindo com receio das reações do mercado, né? Que também penso que é uma resposta que já foi encaminhada, né? Que já foi encaminhada, mas o que assusta, além de tudo, né, doutor Cássio, passando de para o senhor fazer pontualmente também a reflexão acerca da pergunta do Eduardo, é que a Justiça do Trabalho, até certo ponto, lá antes de 2017, né, ela também foi, vou usar talvez um termo meio forte, entre aspas, aí, né, ela foi cúmplice, né, da reforma, né, a partir, inclusive, do que foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, né, com decisões que ingeriram na Justiça do Trabalho, no TST. A Justiça do Trabalho, até certo ponto, se curvou, né, houve uma participação ativa de magistrados do trabalho no projeto da reforma trabalhista. Então, realmente, né, isso faz parte, né, desses ciclos, né, dessa dinâmica, até porque a própria extinção da Justiça do Trabalho também foi feita lá no final da década de 90. Felizmente, né, teve um efeito colateral, porque até certo ponto se fortaleceu a Justiça do Trabalho, se tentou fortalecer a Justiça do Trabalho, né, numa tentativa que depois o próprio Supremo toliu de ampliação da competência na Justiça do Trabalho, né, tratando hoje, né, dessa questão mais genérica, né, das relações de trabalho, não somente de relação de emprego, né, como propunha a emenda 45, salvo engano, né, e que acabou, na sequência, sendo, né, totalmente recortada e abafada por um papel ativo do Supremo Tribunal Federal, e que a Justiça do Trabalho, o TST, se submeteu. Até mesmo em razão da postura de alguns ministros, que evidentemente seria deselegante a gente mencionar, né, mas que se coadunaram, né, com essa perspectiva ideológica de reformista do direito do trabalho. Então, eu penso que essa pergunta a segunda pergunta já houve essa reflexão, mas o senhor fique à vontade para fazer as considerações. E só registrando novamente, então, a última pergunta na questão envolvendo, né, essa submissão, né, do Estado, né, que é signatário, né, de diversas convenções da OIT, que é membro da OIT, a a cartilha neoliberal e o referendo do Conselho de Washington. Sim, eu vou começar até pela segunda pergunta, embora eu já tenha respondido de fato, né, mas eu só quero lembrar uma coisa que recordei aqui, enquanto o professor Wanderley falava, da relação entre o TST e o Supremo Tribunal Federal. Né? Vamos lembrar o seguinte, justamente em decorrência da emenda 45, né, a emenda 45 ela extinguiu também a representação classista, né, na Justiça do Trabalho, na verdade até foi um pouco antes, né, se não me falha a memória, e aumentou em 10 postos de juízes no TST, né, ou seja, os 10 classistas saíram e foram preenchidos com juízes togados. Só que isso aconteceu durante o governo do Partido dos Trabalhadores, tá? Durante o primeiro e segundo mandato do ex-presidente Lula, que ao escolher os ministros do TST a partir de listas tríplice, obviamente escolheu ministros que tinham um perfil mais alinhado aos interesses da classe trabalhadora e dos sindicatos, não é? Então o TST, veja que curioso, que sempre foi o TST, que sempre foi um tribunal muito conservador, o TST, que sempre foi um tribunal patronal, né, historicamente, de uma hora para outra, ele se viu com uma maioria de juízes que tinham um pensamento mais progressista, aqui no sentido, né, de disputas ideológicas travado ali em questões trabalhistas que acabavam favorecendo os trabalhadores, e nesse período, não é, porque o Partido dos Trabalhadores ficou no poder durante um longo prazo, que sem qualquer juízo
avaliação, né, do seu desempenho, afinal, estamos aqui apenas falando de fatos históricos. O fato é que houve uma guinada, não é, à esquerda, vamos dizer assim, no próprio TST, não é? Coisa inédita na história do TST, e começou a haver ali um movimento de consolidação de jurisprudência, especialmente a partir da reelaboração de súmulas, bastante favorável aos trabalhadores, né? E isso teve um efeito sobre o Supremo Tribunal Federal. O professor Vanderlei, o professor Vonei certamente conhecem, porque as empresas, não é, insatisfeitas começaram a recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu estava na semana retrasada numa banca de doutorado na USP com o professor, sob a presidência do professor Souto Maior, e o candidato lá, doutor, ele apresentou uma tese muito interessante, levantou uns dados, né, que mostra que a partir ali de 2010, 2011, cresce absurdamente o número de casos que o Supremo Tribunal Federal admite para julgamento em recurso extraordinário de processos oriundos da Justiça do Trabalho, né? Nós sabemos aí que estamos há mais tempo na área trabalhista, que a atuação do STF era muito eventual, né, em questões trabalhistas. E, de repente, a partir ali de 2013, 2014, o Supremo começa a julgar várias questões trabalhistas e, em grande parte delas, né, especialmente em questões que são realmente relevantes do ponto de vista de temas decisivos nas relações do trabalho, começa a julgar favoravelmente as empresas, né, começa a fazer ali uma reforma trabalhista jurisprudencial. E em algumas questões, evidentemente, né, que não envolviam matéria constitucional, isso era mais difícil. O que aconteceu foi que, com essa virada conservadora que aconteceu no país, aí, a partir de 2014, né, aquelas manifestações de junho também, enfim, todo o processo político aqui que é de conhecimento geral, não é? Houve, de fato, não é, goste-se ou não, uma virada, não é, conservadora no Brasil. Isso afetou também dramaticamente o poder legislativo, né? Passou a ser um poder legislativo muito conservador, e todo esse caldo aí, digamos assim, propiciou essa onda, né, anti-trabalhador, anti-sindicato e anti-justiça do trabalho, né? Nós precisamos pensar sobre isso, né? É bom para uma sociedade que precisa de distribuição de renda, o país mais desigual do mundo. É bom medidas que diminuem salários, diminuem o poder dos sindicatos. É bom para quem? É bom para quem vai lucrar com isso, não é? E quanto à segunda pergunta, aqui já caminhando para o final, do consenso de Washington, né, me lembrei aqui que o economista americano que criou essa expressão, consenso de Washington, ele morreu esse ano, morreu aqui há uns meses atrás, e ele disse que estava profundamente aborrecido, né, porque ele era contra o consenso de Washington. Ele criou essa expressão para criticar o consenso de Washington, e no fim, não é, isso acabou tendo grande influência, né? Para quem não conhece, digamos, o consenso de Washington era aquelas políticas neoliberais recomendadas pelo FMI, pelo Banco Mundial, que justificaram, vamos dizer assim, medidas de reforma, né, na legislação trabalhista em países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Chile e outros. É verdade, né, que muitas delas, às vezes, até em contradição com normas internacionais da OIT, das quais o Brasil é signatário, mas, claro, não esse debate, né, como, por exemplo, a questão lá da ratificação da Convenção 58 e sua denúncia, enfim, tudo isso, de alguma forma, acaba no judiciário, com todas as dificuldades que acabei de mencionar, né? E concluo dizendo, especialmente, se me permitem, professor, uma mensagem para os alunos, né, de que lutar pelo direito, né, não podemos esquecer, é uma luta ideológica, né? O direito, ele é produto da ideologia, das ideologias predominantes, e vemos isso nesse momento, né? Então, vocês, alunos, quando forem exercer a advocacia, ou se eventualmente forem para a área trabalhista, não esqueçam disso, né? Quando vocês estão ajuizando uma ação na defesa do seu cliente, vocês estão fazendo também uma luta, que não é só uma luta jurídica ali sobre quem tem razão, ela é também uma luta ideológica, não é? O poder também se disputa nos tribunais, e cada vez mais. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, espero que da próxima oportunidade, se houver, eu possa encontrá-los pessoalmente, porque, de fato, o diálogo foi muito produtivo e eu saí daqui bastante feliz. Muito obrigado.
Doutor Cássio, inclusive eu gostaria que de me penitenciar em razão da minha falta de habilidade com o aparato, né, tecnológico. Eu acabei até reformulando uma pergunta que o professor Volney já tinha ali repassado, né? E por mais que o senhor tenha dado o encaminhamento final, eu não gostaria de desprestigiar aqui realmente uma última pergunta que chegou penso eu, da acadêmica Aline de Oliveira. E eu acho que realmente, além de tudo, essa pergunta é também um indicativo aí para essa reflexão final, para esse insight final que o senhor acaba, né, propondo como um desafio a todos aqueles que realmente, né, militam, né, pelo direito, pela luta do bom direito, principalmente considerando esses desafios do direito do trabalho. A Aline, ela faz a seguinte reflexão: professor Cássio, é indubitável que o trabalho informal, decorrente do desemprego estrutural e conjuntural, causa extremos prejuízos ao trabalhador, com relevo à perda de direitos trabalhistas. No Manifesto Comunista, Marx e Engels destacaram que o trabalhador decai a uma mercadoria e a mais miserável mercadoria. Qual sua opinião pessoal acerca da questão social do trabalhador brasileiro, pai de família e sem garantias à sua prole, decorrente dessa precarização do trabalho, né? Então, acho que esse questionamento realmente, né, é a reflexão a partir, inclusive, de tudo que me parece o senhor propôs ao longo dessa noite, mas em prestígio à Aline, pediria a sua gentileza das suas considerações. Olha, Aline, a tua pergunta é muito interessante, né? Você fala sobre essa questão, né, da necessidade de pensar o trabalhador informal. E, de fato, né, há também um discurso ideológico que diz o seguinte: olha, há muito informal no Brasil porque as leis são muito complexas, a lei é muito antiquada, e isso não é, na verdade, o principal elemento. O principal elemento de precarização ou de informalização do trabalho no Brasil é a qualificação, a baixa qualificação técnica do trabalhador brasileiro, né? Ou seja, há um problema de formação do nosso trabalhador, né? É um trabalhador que muitas vezes tem dificuldade em escrever uma correspondência, em observar normas de segurança no trabalho. Nós temos um problema que dificulta muito a ampliação do mercado de trabalho no Brasil, que é o da qualificação profissional, não é? Quando a gente fala em emprego informal, é preciso distinguir duas situações muito claras, não é? Ou seja, aquele trabalhador que não consegue trabalho porque não tem boa qualificação, às vezes existem as vagas, mas todos aqui já ouviram, né? Poxa, eu tenho vaga, não consigo encontrar gente para trabalhar, não é? Porque não tem gente qualificada. Então, esse trabalhador, ele vai fazer o quê? Ele vai vender pipoca, ele vai trabalhar como faxineiro, faxineira, vai viver de bicos, de pequenos biscates, né? Ou seja, é um problema estrutural do mercado de trabalho. Há um outro elemento, né, que não se deve confundir, às vezes o trabalho informal é aquele, não anota a carteira, né, porque a lei é muito custosa, a lei é muito complexa, e, na verdade, existe algum grau de verdade nisso também, mas nós temos um problema também de enforcement, né, de fiscalização da legislação do trabalho. Ou seja, aqui também eu poderia discorrer por mais de uma hora sobre esse assunto, mas no Brasil, especialmente, né, professores, com as reformas trabalhistas, é muito barato descumprir a lei trabalhista, né? Muito se reclama da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho ela impõe custos às empresas, mas é muito vantajoso para o empregador não pagar o que ele deve. É muito vantajoso, porque se ele deve 100, o empregado ajuiza uma ação, ele vai lá e fecha um acordo por 80, por 70 ou por 50 e não sofre nenhuma grande sanção por isso. Nós temos um sistema de fiscalização que é muito débil no Brasil, que também vem sendo muito atacado. Então, é claro que parte da informalidade decorre também de um sistema ineficiente de fiscalização e de aplicação da lei e de um sistema judicial que é pouco eficaz no sentido de fazer com que o empregador tema descumprir a lei, né? Essa é uma diferença, aliás, muito sensível do Brasil para os Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, se o empregador não paga o empregado e ele ameaça de ir ao tribunal, o empregador corre fazer o pagamento e praticamente se ajoelha diante dele para não ser processado. Aqui no Brasil, o empregador manda o empregado embora e diz: vá procurar os seus direitos, não é? Porque ele prefere pagar lá na Justiça do Trabalho, onde ele pode até parcelar em várias prestações bastante
vantajosas. Então, esse é um outro aspecto sobre o qual temos pouco refletido, né? Também porque há muita crítica, né, no senso comum, dizendo a justiça do trabalho é muito má para os empregadores. Não é. A justiça do trabalho é uma mãe para os empregadores no Brasil, porque os empregadores podem pagar 50% do que devem em generosas prestações. Eu não concordo, portanto, com essa afirmação, mas sei que isso também daria pano aí para manga, né, para uma nova palestra. Quem sabe possamos aí voltar a esse tema em outra oportunidade. Muito obrigado. Certamente, doutor Cássio, inclusive, então, fazendo aí um encaminhamento final, né, da nossa noite, dessa noite tão rica de reflexões acerca do direito do trabalho, em nome da direção do setor de ciências jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da coordenação do curso de Direito e do Centro Acadêmico Carvalho Santos, nós agradecemos, né, enormemente a contribuição que o senhor deu ao evento, a essa casa. Esperamos que em breve o senhor também possa ser acolhido aqui presencialmente, né, como esteve presente conosco, né, de forma remota, mas vai ser uma alegria recebê-lo presencialmente, porque realmente, né, o seu preparo, a consistência na sua fala, o que é possível que o senhor compartilhe conosco, é algo que realmente direciona um caminho de retorno a Ponta Grossa, o que nos honraria enormemente. Agradecemos muito. Agradeço também ao professor Volney Campos dos Santos, coordenador do curso de Direito, que tão gentilmente aceitou o convite de fazer a apresentação da noite, também a mediação, as suas considerações. Muito obrigado, professor Volney. E aos participantes, né, informamos que a programação do simpósio continuará amanhã, às 8h30, com os minicursos, os links já foram enviados para os e-mails dos inscritos. E no período da noite, né, então já fica o convite, né, que por meio dessa mesma plataforma, às 19h, haverá a palestra a ser proferida pela professora doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Maluf, com o tema Inseminação Artificial ou os aspectos bioéticos. Então, com esse convite, reiterando os agradecimentos pela gentil, né, e extremamente valorosa contribuição do Dr. Cássio, nós damos por encerrada essa noite de trabalhos do 12º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Desejando uma boa noite, um bom descanso e convidando todos para a continuidade do evento no dia de amanhã. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.